Eu sou a Janaína Rezende, Mãe com Princípios, e nós estamos no segundo dia da jornada da Mãe de Fé, transformando lares com amor, oração, uma maratona de conhecimento espiritual. E na semana passada nós falamos sobre o amor de Deus que transforma. E hoje vamos estar falando sobre o poder da oração materna. Então vamos lá? E a base bíblica de hoje é orai sem cessar, que está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. E o poder da oração materna na vida do filho, da família, mostra como a comunicação regular com Deus, ela nos fortalece o vínculo espiritual e traz paz, orientação e nos instrui a orar sem cessar. E esse é o quê? É um mandamento para as mães. O nosso mandamento é orar sem cessar. E nós precisamos nos levantar em oração. Uma oração de guerra. E todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, eu lembro de uma história que eu vi aqui nesse livro. Esse livro é Todo filho precisa de uma mãe que ora. E aí, você é essa mãe? Você é essa mãe que ora? Então, aqui tem mexeu muito comigo. De uma menina que ela estava um dia muito calor, muito sol na Califórnia, e ela ia pra praia, ela morava em frente da praia e ela queria entrar na praia para poder se refrescar. A mãe liberou, ela foi, largou a toalha no meio do caminho e entrou na praia. A mãe da janela da casa ficou observando e quando ela viu a barbatana de um tubarão se aproximando, ela começou a gritar a sua filha, mas ela estava um pouquinho longe, então parece que não ouvia. Ela foi gritando, correndo ao encontro da filha. Quando a filha ouviu os gritos da mãe, que ela voltou para trás, já era tarde. O tubarão já estava se aproximando. Só que a mãe agarrou nos braços da filha. O tubarão agarrou nas pernas. E essa mãe gritava muito. E ela agarrou até que as suas unhas se ficaram nos braços da filha. Aquele tubarão, ele era muito forte. Ele tinha aproximadamente 1,80 m. Mas essa mãe, obstinada por agarrar a filha, obstinada por salvar a sua filha, grita e recebe uma força que só Deus pode nos dar nessa hora. Até que um pescador ouviu os gritos e se aproximou e atirou no tubarão. Aquela menina foi para o hospital. E depois os repórteres foram visitar essa menina no hospital e perguntou, se ela poderia mostrar as feridas das pernas e as feridas e até nos ossos da sua perna. E aí ela vira e fala bem assim: mas a minha mãe, ela guerreou e que olha as feridas dos meus braços também, porque a minha mãe teve força. E eu vejo que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. E por isso que nós temos que levantar nessa força de guerrear em oração pela vida dos nossos filhos. E primeiramente, a oração, ela é um diálogo contínuo com Deus. E nós devemos compartilhar com eles os nossos anseios, a nossa preocupação, a nossa alegria da vida materna. E a oração, ela é o quê? Ela é uma ferramenta poderosa que uma mãe tem em suas mãos. Para quê? Para conectar com o Pai Celestial. E eu acredito que isso que nós almejamos, conectar constantemente com o nosso Pai. E em segundo, o impacto da oração na vida dos filhos é uma poderosa transformação. Porque como diz lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, portanto, confesse aos seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para ser curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E assim, ao intercedermos pelos nossos filhos, nós estamos invocando em uma intercessão divina na sua vida, trazendo cura, trazendo uma direção, trazendo proteção. E quando nós oramos todos os dias, antes dos nossos filhos sair de casa para ir para a escola, tenho a certeza e a convicção que eles serão guardados,
Por exemplo, Samuel estuda de manhã, então é prático todos os dias, antes dele sair para a escola. Nós temos o versículo da semana, onde o Samuel lê o versículo da semana. Depois nós oramos e abençoamos o Samuel e mando ele para a escola. E eu sei que isso faz toda a diferença na vida dele. E eu tenho certeza que ele é guardado, ele é protegido do Senhor por causa dessa nossa arte. Quando nós, mães, oramos pelos nossos filhos, nós testemunharemos mudanças e intervenção de Deus. E quando nós oramos juntos em casa, quando nós oramos juntos em família, nós sabemos, temos a certeza de que o coração dos nossos filhos, eles estarão prestes, Eles estarão prestes para testemunhar aquilo que o Senhor tem para a vida deles e vai aumentando a fé deles. Por um exemplo, quando o Samuel tinha por volta de 7 anos de idade, ele quebrou a perna e engessou até em cima. E depois de uns 2 meses, ele tinha uma consulta, o médico cancelou essa consulta. E como era plano de saúde, você sabe que é difícil conseguir outra consulta para encaixar. E eu tava me sentindo uma mãe muito negligente se eu não fosse levar ele para uma nova consulta. Aí eu virei e falei assim: filho, você tem fé que Deus pode abrir as portas, que Deus pode fazer com que você consiga uma consulta, porque eu já tinha ligado no hospital várias vezes, não tinha conseguido um encaixe. E ele: mãe, eu tenho essa fé. Então saímos da minha casa e a gente atravessa a cidade para ir nesse hospital. E nós atravessamos a cidade orando daqui de casa até no hospital e pedindo ao Senhor para que tomasse a frente. Chegou lá, eu fui conversar direto com a secretária do médico, e a secretária do médico falou que não tinha como. Até que de repente, eu nunca tinha visto isso, a atendente lá da frente levantou e foi lá e falou assim: mãezinha, você já fez a ficha? Aí eu não, e fui explicar pra ela. As copinhas, ela vira e fala: vem aqui. E me chamou lá na frente, sem querer saber muita coisa, já foi fazendo a ficha do Samuel, usando o plano de saúde, pelo plano mesmo, já foi fazendo, e dentro de meia hora depois, o médico já estava atendendo o Samuel. E a secretária dele regalou o olho assim, sabe, pra mim, e como assim? Como você conseguiu? E eu vejo realmente, que a nossa fé, naquela hora, Deus promoveu, fez aquilo que de acordo com a fé. Eu tive fé o suficiente para que isso acontecesse. E o Samuel virou para mim e falou assim: mamãe, foi Deus. Eu tenho certeza que nunca mais na vida dele ele vai esquecer disso. E isso foi plantado no coração dele. E é exatamente isso que acontece com os nossos filhos, quando nós nos levantamos em oração e ajudamos eles a ter a fé, Ensinamos os nossos filhos a ter. E em terceiro, a prática da oração é uma âncora de tranquilidade e guia para uma mãe em meio aos desafios da maternidade. Ao confiarmos em Deus, entregamos a nossa preocupação em oração e encontramos alívio para o fardo que carregamos. E como diz lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, não se preocupem com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Diga a Deus que você precisa e agradeça a Ele por tudo que Ele fez. E aí então você experimentará a paz de Deus, que excede todo entendimento. E a sua paz guardará o seu coração, guardará a sua mente, enquanto nós vivemos em Cristo Jesus. E assim, a oração, ela vai nos fortalecendo e nos capacitando e nos orientando nessa nossa jornada da maternidade. E é por isso que eu te convido você, mãe, a cultivar uma vida de oração constante. Busque a presença de Deus em todas as áreas da sua vida e confie nele, para Ele te guiar, para que Ele possa te proteger, abençoar os seus filhos, a sua família. Lembre-se que a oração é uma poderosa ferramenta espiritual e que está ao seu alcance, pronta para fazer uma diferença significativa na vida dos seus filhos. Comprometa-se hoje a orar sem cessar, confiante de que Deus ouve as suas preces, a sua oração, e que Ele é fiel para responder conforme a sua vontade, o seu amor que você e a sua família têm por Ele. E Ele vai sempre estar ao seu lado e te ajudar a enfrentar todos os obstáculos que vier pela frente, só através da oração.